Nunca imaginei que 7 anos de dedicação absoluta pudessem desmoronar em uma única tarde de terça-feira. Meu nome é Marina, tenho 32 anos e durante todo esse tempo fui a secretária executiva do Dr. Ricardo Tavares, CEO da Tavares Importações, uma das maiores empresas de comércio exterior do sul do país. Eu não era apenas sua secretária, eu era a pessoa que mantinha aquele império funcionando. Conhecia cada cliente, cada contrato, cada detalhe que fazia a diferença entre fechar um negócio milionário ou perder para a concorrência. Ricardo confiava em mim cegamente, e eu retribuía essa confiança com um profissionalismo que beirava a obsessão. Mas tudo isso se tornou irrelevante no momento em que Patrícia, sua esposa, decidiu que eu era uma ameaça. Acordo às 5:30 da manhã todos os dias. Sempre acordei. Meu apartamento fica a 40 minutos do escritório, mas eu faço questão de chegar às 7 em ponto, 1 hora antes do expediente oficial. Essa rotina começou no meu primeiro dia de trabalho e nunca mudou. Gosto de ter esse tempo sozinha no escritório, revisando a agenda do Dr. Ricardo, preparando os documentos que ele precisará ao longo do dia, confirmando reuniões, antecipando problemas. Sou meticulosa. Alguns colegas já me chamaram de perfeccionista, mas eu prefiro pensar que sou apenas comprometida. A mesa do Dr. Ricardo fica impecável quando ele chega. Café fresquinho do jeito que ele gosta, relatórios organizados por ordem de prioridade, recados anotados com letra caprichada. Nos primeiros anos, ele sempre comentava: "Marina, você é impecável. Não sei o que eu faria sem você." Com o tempo, esses elogios se tornaram menos frequentes, não porque meu trabalho tivesse piorado, mas porque ele se acostumou com a excelência. E eu continuei entregando, dia após dia, sem esperar reconhecimento. Minha rotina era previsível e eu gostava disso. Atendia ligações com eficiência, filtrava o que era urgente do que podia esperar, gerenciava crises com calma, negociava prazos com fornecedores quando necessário. O doutor Ricardo viajava muito e, quando estava fora, eu era praticamente uma extensão dele na empresa. Funcionários de todos os departamentos vinham até minha mesa com dúvidas e eu sempre tinha respostas. Conhecia os procedimentos de cor, sabia onde encontrar qualquer informação em segundos. Nos últimos 3 anos, inclusive, comecei a participar de reuniões estratégicas. Minha função oficial era fazer anotações, mas frequentemente o doutor Ricardo pedia minha opinião sobre prazos, viabilidade logística, confiabilidade de parceiros. "A Marina conhece os bastidores melhor que qualquer um aqui", ele dizia. E era verdade, eu conhecia. O relacionamento entre mim e o Dr. Ricardo sempre foi estritamente profissional. Ele era casado, eu respeitava isso completamente, e nossa interação nunca ultrapassou os limites do trabalho. Ele me tratava com respeito, eu retribuía com lealdade, simples assim. Ou pelo menos era o que eu pensava até Patrícia começar a aparecer no escritório com mais frequência. Nos primeiros anos, ela raramente dava as caras. Quando aparecia, era sempre para algum evento social da empresa ou para buscar o marido para um jantar importante. Cordial, distante, desinteressada. Mas há cerca de 1 ano, algo mudou. Ela começou a aparecer sem motivo aparente. Passava na recepção, subia até o andar executivo, sentava na salinha de espera e ficava lá, observando a mim, principalmente. A primeira vez que senti o clima pesado foi em uma manhã de abril. Eu estava explicando ao Dr. Ricardo sobre um problema com um fornecedor chinês quando Patrícia entrou na sala sem bater. Ela usava um conjunto de alfaiataria caríssimo, cabelos loiros impecavelmente escovados, maquiagem perfeita. Tinha 40 e poucos anos, mas aparentava menos, graças a tratamentos estéticos que eu só podia imaginar quanto custavam. "Ricardo, amor, eu trouxe o documento que você pediu", ela disse, colocando uma pasta sobre a mesa dele e me lançando um olhar que durou 2 segundos a mais do que seria normal. Não foi hostil exatamente, mas havia algo ali, desconfiança, talvez. Eu sorri educadamente e voltei minha atenção para o Dr. Ricardo, continuando minha explicação. Ela ficou ali parada, esperando que eu parasse de falar, mas eu não parei. Terminei meu raciocínio, aguardei a resposta dele, anotei tudo e só então me retirei. Quando passei por Patrícia, ela não retribuiu meu "com licença". Depois desse dia, os encontros se tornaram mais frequentes e mais desconfortáveis. Patrícia começou a fazer comentários. Nada absurdamente ofensivo no início, apenas farpas disfarçadas de educação. "Nossa, Marina, você trabalha demais, não? Não tem família esperando por você em casa?" Ou "Que dedicação, hein?
Meu marido tem sorte de ter uma secretária tão disponível. O tom era sempre doce, mas as palavras tinham veneno. Eu respondia com profissionalismo. Gosto muito do meu trabalho, senhora Patrícia. Ou, é um prazer contribuir para o sucesso da empresa. Mas por dentro, eu começava a sentir um desconforto crescente. Eu não estava fazendo nada de errado. Absolutamente nada. Mas Patrícia parecia decidida a enxergar maldade onde não existia. As coisas pioraram progressivamente. Patrícia começou a questionar minhas decisões na frente de outras pessoas. Certa vez, eu havia agendado uma reunião importante com investidores japoneses para uma quinta-feira de manhã. Era a única janela disponível na agenda deles e a melhor data considerando o fuso horário. Patrícia descobriu e na frente de 3 gerentes disse: Marina, quinta-feira não é um bom dia. O Ricardo tem compromissos pessoais comigo às quintas. Você deveria ter consultado a agenda pessoal dele antes de marcar qualquer coisa. Eu sabia que ele não tinha nada marcado. Eu gerenciava a agenda pessoal dele também. Era parte do meu trabalho. Mas eu não podia contestar a esposa do meu chefe na frente de todo mundo. Apenas baixei a cabeça e disse: Vou verificar com o Dr. Ricardo. Ela sorriu, satisfeita, como se tivesse vencido uma batalha que eu nem sabia que estava travando. Os olhares de desconfiança se tornaram constantes. Se eu ria de algum comentário do Dr. Ricardo durante uma reunião, Patrícia, que às vezes estava presente, me fuzilava com os olhos. Se eu entregava um documento e nossas mãos se tocavam acidentalmente, ela observava como se fosse algo planejado. Comecei a me policiar em cada gesto, cada palavra, cada interação. Parei de rir, parei de ser espontânea, me tornei uma versão mecânica de mim mesma. E mesmo assim, não era suficiente. Para Patrícia, minha simples existência era uma afronta. E então veio aquela terça-feira, o dia que mudou tudo. Era 15 de outubro, lembro como se fosse ontem. Eu estava na minha mesa, revisando um contrato importante com um distribuidor europeu. O escritório estava movimentado, pessoas transitando de um lado para o outro, telefones tocando. Patrícia chegou sem avisar, como sempre, mas dessa vez ela não foi diretamente para a sala do marido. Veio direto para minha mesa, parou na minha frente, braços cruzados, e disse em voz alta o suficiente para que várias pessoas ouvissem: Marina, preciso falar com você. Levantei imediatamente, achando que era algo relacionado ao trabalho. Claro, senhora Patrícia. Em que posso ajudá-la? Ela me olhou de cima a baixo, com um desdém que me gelou a espinha. Você pode me ajudar parando de se fazer de importante. Você é só uma secretária inútil, diga-se de passagem. Fica aqui se achando indispensável. Mas a verdade é que qualquer pessoa minimamente competente poderia fazer o que você faz. Você só está aqui por aparência, porque meu marido tem pena de você. O escritório ficou em silêncio. Todas as conversas pararam. Pessoas que estavam digitando pararam. Até os telefones pareceram parar de tocar. Eu senti meu rosto queimar de humilhação. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Olhei ao redor e vi colegas desviando o olhar, constrangidos. Ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. Eu queria responder. Queria dizer que aquilo era injusto, que eu não merecia ser tratada daquela forma. Mas minha voz não saiu. Minha garganta estava fechada. Apenas consegui murmurar um desculpe, quase inaudível, e abaixar a cabeça. Patrícia não estava satisfeita. Ela continuou. E outra coisa, eu vejo como você olha para o meu marido. Eu não sou idiota, Marina. Sei exatamente o que está fazendo. Mas pode tirar o cavalinho da chuva, porque você nunca vai ser nada além do que é, uma empregada. Lágrimas começaram a acumular nos meus olhos. Eu mordia o lábio com força, tentando me controlar, mas era impossível. Aquilo era humilhante demais. Eu não olhava para o Dr. Ricardo de forma alguma, além de profissional. Eu nunca, em 7 anos, cruzei qualquer linha. E agora estava sendo acusada disso na frente de todos. Sem dizer mais nada, Patrícia deu meia volta e entrou na sala do marido, batendo a porta. Eu fiquei ali, paralisada, com todos me olhando. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, outros fingindo que nada tinha acontecido. Senti uma lágrima escorrer pelo meu rosto e foi o gatilho. Peguei minha bolsa, levantei e caminhei o mais rápido que pude até o banheiro feminino. Tranquei-me em um dos boxes e desabei.
Chorei como não chorava há anos. Soluços violentos que eu tentava abafar com a mão na boca. 7 anos. 7 anos de dedicação, de acordar cedo, de abrir mão de fins de semana, de sacrificar minha vida pessoal pela empresa. E era assim que eu era vista? Como uma secretária inútil. Como alguém que estava ali por aparência e pena. Fiquei no banheiro por quase 20 minutos. Quando finalmente saí, lavei o rosto com água fria, tentei disfarçar os olhos inchados com um pouco de pó compacto que tinha na bolsa. Voltei para minha mesa de cabeça baixa, evitando contato visual com qualquer pessoa. O Dr. Ricardo não saiu da sala o resto do dia. Patrícia ficou lá dentro com ele por quase 2 horas. Quando ela finalmente saiu, passou pela minha mesa sem me olhar, um sorriso satisfeito no rosto. Eu sabia, naquele momento, que meus dias ali estavam contados. E o pior, eu não tinha forças para lutar. Nanziandor, se você já passou por uma situação parecida, em que foi humilhado injustamente no trabalho, deixe seu like agora. Se você quer saber como essa história teve uma reviravolta que ninguém esperava, se inscreva no canal e ative o sininho, porque nos próximos minutos você vai descobrir como a pessoa que me humilhou acabou entrando em pânico total. E pode deixar nos comentários, você já foi subestimado por alguém que depois se arrependeu muito? Conta pra gente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, repassando a cena na minha cabeça repetidas vezes. As palavras de Patrícia ecoavam como um disco arranhado. Secretária inútil, por aparência, pena de você. Cada palavra era uma facada. Eu me sentia pequena, insignificante, descartável. Pensei em pedir demissão. Pensei em simplesmente não voltar mais. Mas então, em algum momento da madrugada, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Raiva? Não exatamente. Era mais como uma determinação fria. Eu percebi que chorar não ia mudar nada. Aceitar passivamente aquilo? Também não. Se meus dias ali estavam contados, eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo. E mais importante, eu precisava me proteger. Voltei ao trabalho na quarta-feira com uma postura diferente, não externa. Eu continuei sendo a mesma Marina educada, eficiente, discreta, mas internamente eu estava alerta. Comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Patrícia aparecia no escritório quase todos os dias agora. Às vezes ficava meia hora, às vezes a tarde inteira. Ela não tinha função alguma na empresa, mas agia como se fosse dona do lugar. Entrava em reuniões sem ser convidada. Opinava sobre decisões que não lhe diziam respeito, questionava escolhas de funcionários. E o Dr. Ricardo permitia tudo. Mais do que isso, ele parecia intimidado por ela. Comecei a observar as interações deles com mais atenção. Quando estavam sozinhos na sala dele, eu podia ouvir vozes alteradas através da porta, embora não conseguisse distinguir as palavras. Patrícia sempre saía dessas conversas com uma expressão de vitória, enquanto o doutor Ricardo parecia exausto. Ele mudou também. Ficou mais distante comigo. Parou de pedir minha opinião nas reuniões. Parou de elogiar meu trabalho. Algumas vezes, quando eu entrava na sala dele para entregar algum documento, ele desviava o olhar, como se sentisse culpa ou vergonha. Eu sabia que Patrícia estava no ouvido dele, plantando veneno, e ele, por qualquer motivo que fosse, estava deixando. Uma semana depois da humilhação pública, algo chamou minha atenção. Eu estava organizando alguns arquivos antigos no sistema quando me deparei com uma pasta chamada Contratos Pessoais Patrícia. Eu era responsável por arquivar tudo na empresa, mas aquela pasta era nova. Abri por curiosidade profissional. Dentro, havia um contrato de prestação de serviços entre a Tavares Importações e a PP Consultoria em Imagem Corporativa, empresa de propriedade de Patrícia. O contrato, assinado 3 meses atrás, estabelecia um pagamento mensal de R$50 mil para serviços de consultoria estratégica em posicionamento de marca. R$50 mil por mês, 600 mil por ano. Eu conhecia o orçamento da empresa, sabia quanto se pagava para consultorias reais e especializadas. Aquilo estava muito acima da média. E mais estranho ainda, não havia nenhum relatório de serviços prestados. Nenhuma evidência de que Patrícia estivesse efetivamente fazendo alguma coisa além de circular pelo escritório, causando desconforto. Fiquei inquieta.
Não era meu lugar questionar decisões financeiras do Dr. Ricardo, mas aquilo parecia irregular. Comecei a procurar mais. Nos registros bancários da empresa, aos quais eu tinha acesso para conferir pagamentos de fornecedores, encontrei transferências mensais para a conta da PP Consultoria, todas autorizadas pelo Dr. Ricardo. Mas quando comparei com a contabilidade oficial, percebi que esses pagamentos não estavam sendo declarados corretamente. Estavam categorizados como despesas operacionais diversas, sem detalhamento. Qualquer auditor minimamente competente identificaria isso como uma irregularidade fiscal. Será que o Dr. Ricardo sabia disso? Ou Patrícia estava manipulando a situação de alguma forma? Decidi ir mais fundo. Comecei a fazer cópias discretas de documentos. Nada ilegal. Eram arquivos aos quais eu tinha acesso legítimo por conta do meu trabalho. Mas agora eu estava guardando tudo com um propósito específico: entender o jogo que estava sendo jogado. Descobri que Patrícia tinha acesso ao e-mail corporativo do marido. Isso era evidente porque algumas respostas que deveriam vir dele vinham de endereços diferentes, com linguagem que claramente não era dele. Em uma ocasião, um fornecedor importante mencionou ter recebido uma resposta ríspida do Dr. Ricardo sobre um atraso. Quando pedi para ver o e-mail, percebi que tinha sido escrito por Patrícia. Ela assinava como ele, tomava decisões em nome dele, e ele ou não sabia ou fingia não saber. Enquanto isso, as humilhações continuavam. Patrícia aproveitava qualquer oportunidade para me diminuir. Em uma reunião com clientes importantes, ela interrompeu minha apresentação sobre a logística de um embarque para dizer: "Acho que a Marina está complicando demais as coisas. É simples, basta fazer A, B e C." O problema é que A, B e C eram exatamente o que eu estava explicando, só que ela reformulou como se fosse ideia dela. O Dr. Ricardo não me defendeu, apenas acenou com a cabeça e agradeceu a contribuição dela. Eu engoli a raiva e continuei. Em outra ocasião, Patrícia questionou minha roupa. Eu usava um vestido azul marinho, elegante e profissional. Nada chamativo, nada inadequado. Ela chegou perto de mim no corredor e disse baixinho, mas com veneno: "Esse vestido está um pouco apertado, não acha, Marina? Dá a impressão errada. Você não quer que as pessoas pensem que está tentando chamar atenção, quer?" Senti vontade de gritar. Em vez disso, respirei fundo e respondi: "Obrigada pela observação, senhora Patrícia. Vou considerar." Ela sorriu e se afastou. Naquele dia, chorei de novo no banheiro. Mas dessa vez, misturado com as lágrimas, havia algo mais: determinação. Continuei investigando. Descobri que Patrícia tinha um caso extraconjugal. Não foi difícil. Ela era descuidada. Certo dia, ela deixou o celular dela sobre minha mesa enquanto foi ao banheiro. A tela acendeu com uma notificação de mensagem. Não peguei o celular, mas consegui ler a prévia que apareceu: "Amor, que saudades de ontem. Quando a gente se vê de novo?" O remetente era Marcelo, Academia, outra peça do quebra-cabeça. Comecei a prestar mais atenção. Patrícia saía do escritório frequentemente dizendo que ia para compromissos pessoais. Uma vez, a ouvi dizendo ao Dr. Ricardo que tinha consulta médica, mas vi ela entrando em um restaurante chique acompanhada de um homem alto, de cabelos grisalhos, muito bem vestido. Tirei uma foto discreta com meu celular. Não sabia ainda o que faria com aquilo, mas estava acumulando informações. Também descobri que os gastos pessoais de Patrícia eram exorbitantes. Ela usava o cartão corporativo da empresa para despesas que definitivamente não eram corporativas: salão de beleza, compras de roupas, joias, viagens de fim de semana. Tudo categorizado como representação empresarial. Quando somei tudo, nos últimos 6 meses ela tinha gastado mais de R$300 mil do dinheiro da empresa em coisas pessoais. Novamente, fiz cópias de todos os comprovantes. Um dia, eu estava sozinha no escritório depois do expediente, organizando arquivos, quando o telefone do Dr. Ricardo tocou. Normalmente eu não atenderia, mas a ligação era de um advogado que eu sabia ser importante. Atendi e a pessoa do outro lado pediu para falar urgentemente com ele sobre a questão da Patrícia. Expliquei que ele já tinha ido embora e perguntei se podia anotar recado. O advogado hesitou, mas então disse: "Apenas diga a ele que a investigação preliminar confirma o que ele suspeitava. As transferências são rastreáveis e isso pode se tornar um problema legal se não for resolvido rapidamente." Agradeci, anotei exatamente como ele disse e desliguei. Investigação? Transferências? Problema legal?
O Dr. Ricardo sabia de algo? No dia seguinte, quando entreguei o recado, vi o rosto dele ficar pálido. Ele agradeceu seco e me dispensou. Fiquei intrigada. Será que ele finalmente estava percebendo o tipo de pessoa com quem era casado? Será que estava tentando se proteger? Comecei a juntar as peças. Patrícia estava desviando dinheiro da empresa, usando contratos fictícios, gastando indiscriminadamente. E talvez, apenas talvez, ela soubesse que estava sendo descoberta. Isso explicaria por que estava tão ansiosa para me tirar do caminho. Eu era a pessoa que tinha acesso a todos os registros, que poderia facilmente identificar as irregularidades. Se eu saísse, seria mais fácil para ela continuar fazendo o que estava fazendo. As humilhações se intensificaram. Patrícia agora me tratava abertamente com desprezo. Fazia questão de me dar ordens na frente de outras pessoas, ordens que não faziam sentido algum, apenas para me fazer sentir inferior. Marina, vai buscar um café para mim. E não demore. Marina, essa sala está uma bagunça. Arruma isso. Coisas que não eram minha função, mas que eu fazia para evitar mais conflitos. Cada vez que eu obedecia, eu via aquele sorriso de satisfação no rosto dela. E eu guardava. Guardava a raiva, guardava a humilhação, mas também guardava a informação. Eu estava montando um dossiê completo sobre Patrícia, e em silêncio, comecei a planejar. A bomba explodiu em uma quinta-feira de novembro. Eu sabia que estava chegando, podia sentir no ar. Patrícia tinha aumentado a frequência das visitas ao escritório, ficava mais tempo trancada com o doutor Ricardo, e ele saía dessas reuniões visivelmente estressado. Naquela manhã, cheguei como sempre às 7, preparei tudo e esperei. Às 9, quando o Dr. Ricardo chegou, ele nem me cumprimentou. Foi direto para a sala dele e fechou a porta. Meia hora depois, Patrícia chegou. Passou por mim sem olhar e entrou na sala. Eu ouvi vozes alteradas. Patrícia gritando, o Dr. Ricardo tentando acalmá-la. Então, silêncio. 15 minutos depois, a porta se abriu. Patrícia saiu com o rosto vermelho de raiva, mas com um sorriso vitorioso. O Dr. Ricardo veio atrás dela, parou na porta da sala e me chamou. Marina, pode vir aqui, por favor? O tom era formal, distante. Meu coração acelerou. Eu sabia o que vinha. Levantei, alisando a saia do meu conjunto, e entrei na sala. Patrícia estava encostada na mesa dele, braços cruzados, me encarando com desdém. O Dr. Ricardo estava de pé ao lado da cadeira, evitando meu olhar. Marina, ele começou, a voz tensa. Nós decidimos que é melhor para todos se você não trabalhar mais aqui. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés, embora já estivesse esperando por isso. Mas, posso saber o motivo? Minha voz saiu fraca, trêmula. Ele hesitou. Patrícia, não. O motivo é que você não está mais alinhada com os valores da empresa, ela disse venenosa. E, francamente, sua presença aqui está causando desconforto. Olhei para o doutor Ricardo, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que reconhecesse meus 7 anos de dedicação. Ele apenas desviou o olhar. Você tem 1 hora para recolher suas coisas e sair, Patrícia continuou, quase satisfeita. Os seguranças vão acompanhá-la para garantir que você não leve nada que não seja seu. A humilhação era completa. Fui tratada como uma criminosa. Depois de 7 anos, nem direito a uma despedida digna eu tinha. Senti as lágrimas ameaçarem cair, mas respirei fundo. Não ia dar a ela a satisfação de me ver chorar de novo. Entendo, eu disse, minha voz mais firme agora. Vou recolher minhas coisas. Saí da sala com a cabeça erguida. Voltei para minha mesa e comecei a juntar meus pertences. Uma foto da minha mãe, um porta-lápis que ganhei de uma colega, alguns cadernos pessoais, coisas pequenas, 7 anos reduzidos a uma caixa de papelão. Colegas passavam por mim, alguns murmurando, sinto muito, outros apenas observando em silêncio. 2 seguranças ficaram de pé ao meu lado o tempo todo, como se eu fosse roubar algo. Patrícia observava de longe aquele sorriso irritante no rosto. O Dr. Ricardo havia se trancado na sala e não deu as caras. Quando terminei, peguei a caixa e caminhei em direção ao elevador. Foi quando uma das minhas colegas, a Júlia do financeiro, se aproximou. Marina, isso é uma injustiça, ela murmurou baixinho. Todo mundo sabe. A gente vai sentir sua falta. Agradeci com um aceno de cabeça, sem confiar na minha voz para responder. As portas do elevador se fecharam e eu desci. 13 andares até o térreo. Quando as portas se abriram, eu saí do prédio pela última vez como funcionária da Tavares Importações. O sol estava forte, o trânsito barulhento,
A vida lá fora continuando normalmente enquanto a minha desmoronava. Ou pelo menos era o que parecia. Voltei para casa em um estado de choque. Coloquei a caixa no chão da sala e me sentei no sofá, ainda processando tudo. Demitida. Depois de 7 anos. Por ciúmes infundados de uma mulher insegura. Fiquei ali por horas, olhando para o nada. Mas então, lentamente, a névoa começou a se dissipar. E no lugar do choque, veio clareza. Eu tinha informação. Muita informação. Informação que poderia mudar completamente o jogo. Levantei, fui até meu computador pessoal e abri a pasta onde estava guardando tudo que tinha descoberto sobre Patrícia. Contratos fraudulentos, gastos excessivos no cartão corporativo, evidências do caso extraconjugal, irregularidades fiscais, tudo documentado, tudo com cópias de comprovantes. Eu tinha construído um dossiê completo sem nem perceber. A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com a advogada trabalhista que uma amiga havia me indicado meses atrás, quando eu comentei sobre o clima hostil no trabalho. Marquei uma reunião para o dia seguinte. Quando mostrei a ela tudo o que eu tinha, seus olhos brilharam. Marina, isso não é apenas um caso de demissão injusta. Isso é assédio moral. E muito possivelmente há crimes fiscais envolvidos. Você tem munição suficiente aqui para virar esse jogo completamente. Ela me orientou sobre os próximos passos. Primeiro, entrar com uma ação trabalhista por demissão sem justa causa e assédio moral. Segundo, denunciar as irregularidades fiscais para a Receita Federal. Terceiro, informar o Conselho de Administração da empresa sobre o que estava acontecendo. Enquanto isso, algo interessante começou a acontecer. Eu tinha mantido contato com algumas colegas de trabalho, especialmente a Júlia. Ela me ligou 2 dias depois da minha demissão. Voz baixa, claramente nervosa. Marina, você precisa saber. A Patrícia está surtando. Ela ficou sabendo que você saiu com várias cópias de documentos e está em pânico. Ela invadiu o sistema para tentar apagar arquivos, mas aparentemente não conseguiu porque você tinha mudado as senhas antes de sair. Eu sorri. Sim. Eu tinha mudado as senhas, todas elas, e tinha deixado cópias em 3 lugares diferentes. Meu computador pessoal, um HD externo e na nuvem. Júlia continuou. Tem mais. O Dr. Ricardo está recebendo pressão do conselho. Parece que alguém fez uma denúncia anônima sobre irregularidades financeiras e agora tem auditores revisando tudo. A Patrícia acha que foi você. Não fui eu quem fez a denúncia anônima, ainda. Mas evidentemente alguém dentro da empresa também tinha percebido as irregularidades e resolveu agir. Ou talvez o próprio Dr. Ricardo, tentando se proteger, tenha iniciado a auditoria. De qualquer forma, as coisas estavam se movendo. Uma semana depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Era o Dr. Ricardo. A voz dele estava diferente, cansada, derrotada. Marina, eu preciso falar com você, pessoalmente. Por favor. Hesitei. Parte de mim queria desligar na cara dele, mas outra parte, a parte estratégica, sabia que essa conversa poderia ser útil. Concordei em encontrá-lo em um café neutro no dia seguinte. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em um canto, xícara de café intocada na frente dele. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Sentei-me e esperei que ele falasse. Marina, eu estraguei tudo. Ele começou, sem rodeios. Eu sei que fui injusto com você. Eu sei que não deveria ter deixado a Patrícia fazer o que fez. E agora, está tudo desmoronando. Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente angustiado. A auditoria encontrou tudo. Os contratos falsos, os gastos, as transferências irregulares. E tem mais. Descobri que a Patrícia está tendo um caso há mais de 1 ano. Ela me traiu, me usou e eu fui idiota demais para perceber. Eu não disse nada, apenas o observei. Ele continuou. O pior é que o contrato dela com a empresa, ele desapareceu. Literalmente sumiu do sistema. E sem o contrato, não há base legal para os pagamentos que foram feitos. Os auditores estão dizendo que isso pode ser interpretado como desvio de recurso. Eu posso ser responsabilizado criminalmente se não conseguir provar que havia um contrato legítimo. E a Patrícia está em pânico total, porque ela sabe que sem aquele contrato, tudo cai sobre ela. Eu sabia onde estava o contrato. Ou melhor, eu sabia onde estava a cópia que eu tinha feito antes de sair, mas não disse nada ainda. Deixei ele continuar. Marina, eu estou implorando. Se você tiver alguma cópia de documentos, qualquer coisa que possa ajudar a esclarecer essa bagunça, eu agradeço imensamente. E eu sei que não tenho direito de pedir isso depois de tudo, mas você consideraria voltar com um aumento significativo, uma promoção?
o que você quiser. Eu preciso de alguém de confiança, e você sempre foi essa pessoa. Olhei para ele por um longo momento. O homem que eu tinha respeitado por 7 anos, que eu tinha servido lealmente, estava ali, quebrado, implorando. Parte de mim sentiu pena, mas a parte mais forte lembrou de todas as humilhações, de todas as vezes que ele ficou calado enquanto sua esposa me destroçava. Dr. Ricardo, eu disse calmamente, eu vou pensar sobre isso, mas preciso de tempo. Ele acenou, desesperado. Claro, claro. O tempo que você precisar. Saí daquele café com a certeza de que tinha o controle da situação. Patrícia estava em pânico porque o contrato tinha sumido. E ela estava certa em entrar em pânico, porque aquele contrato era a única coisa que poderia salvá-la de acusações muito mais sérias. E eu tinha nas mãos a decisão de quando e como usar isso. A vingança não foi rápida, foi calculada. Nos dias seguintes àquele café com o Dr. Ricardo, eu deixei o silêncio fazer seu trabalho. Ele me ligou 3 vezes pedindo uma resposta. Eu não atendi. A cada dia que passava, a pressão sobre ele e sobre Patrícia aumentava. Júlia continuava me mantendo informada sobre o caos que havia se instaurado na empresa. Os auditores estavam revirando cada arquivo, cada transação. O conselho de administração estava furioso. Acionistas estavam exigindo explicações. E Patrícia, segundo Júlia, estava tendo ataques de pânico, saindo e entrando da sala do marido o tempo todo, desesperada atrás do contrato desaparecido. Foi quando decidi agir. Entrei em contato com minha advogada e juntas elaboramos uma estratégia. Primeiro, eu enviaria uma carta formal ao Conselho de Administração, oferecendo colaboração com a auditoria e anexando documentação relevante que estava em minha posse devido às minhas funções anteriores. Segundo, eu tornaria público, dentro dos limites legais, o que sabia sobre as irregularidades. Terceiro, eu esperaria para ver como o Dr. Ricardo e Patrícia reagiriam. A carta foi enviada em uma segunda-feira de manhã. Anexei cópias de tudo. Os contratos fraudulentos, os comprovantes de gastos excessivos, os e-mails que provavam que Patrícia usava o acesso corporativo do marido indevidamente e até mesmo as fotos dela com o amante. Não incluí o contrato original da PP Consultoria ainda. Essa era minha carta na manga. No final da tarde, recebi uma ligação do presidente do Conselho de Administração, Dr. Mendes, um senhor de 60 e poucos anos que eu conhecia de vista. Senhorita Marina, em nome do Conselho, agradeço imensamente sua cooperação. As informações que você forneceu são reveladoras, para dizer o mínimo. Gostaríamos de marcar uma reunião com você para discutir esses assuntos mais detalhadamente. A reunião aconteceu 3 dias depois, na sala de conferências da empresa. Era estranho estar ali de novo, mas não como funcionária. Dessa vez, eu estava do outro lado da mesa, sentada entre minha advogada e o presidente do conselho, encarando o Dr. Ricardo, Patrícia e o advogado deles. Patrícia parecia ter envelhecido. Os cabelos não estavam impecáveis como de costume, a maquiagem estava carregada tentando esconder as olheiras, e suas mãos tremiam visivelmente. O Dr. Ricardo evitava meu olhar. Dr. Mendes conduziu a reunião com firmeza. Senhorita Marina apresentou documentação que comprova diversas irregularidades envolvendo a senhora Patrícia Tavares, contrato sem prestação de serviços real, uso indevido de cartões corporativos, entre outros. Senhora Patrícia, o que tem a dizer? Patrícia tentou se defender. Disse que tudo era um mal-entendido, que os serviços de consultoria eram reais, que os gastos eram justificados, mas sua voz estava sem a firmeza habitual. Ela sabia que estava encurralada. E quanto ao contrato original? Dr. Mendes perguntou. Os auditores informaram que não conseguiram localizar no sistema. A senhora tem uma cópia? Patrícia empalideceu. O contrato estava no sistema. Alguém deve ter deletado. Foi a Marina. Ela tinha acesso a tudo. Ela deve ter apagado para me prejudicar. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu mantive a calma. Senhora Patrícia, eu não deletei nada, mas como a senhora mesma disse, eu tinha acesso a tudo, incluindo esse contrato. Abri minha pasta e retirei uma cópia do documento. Aqui está. Coloquei sobre a mesa. O silêncio foi absoluto. Patrícia arregalou os olhos. O Dr. Ricardo suspirou, aliviado. Dr. Mendes pegou o documento e começou a ler. Quanto mais lia, mais sua expressão se fechava. Este contrato, ele disse lentamente, é extremamente desfavorável para a empresa. Os valores são absurdos para o tipo de serviço descrito. E não há cláusulas de performance ou entrega de resultados mensuráveis. Quem autorizou isso? Ele olhou diretamente para o Dr. Ricardo. Fui eu, o Dr. Ricardo admitiu, a voz baixa. Mas foi sob pressão.
Patrícia, ela insistiu. Dr. Mendes virou-se para Patrícia. Senhora Patrícia, a senhora está sendo acusada de criar um contrato fraudulento para desviar recursos da empresa, além de uso indevido de bens corporativos e má conduta. O conselho decidiu que todas as quantias pagas a você deverão ser devolvidas imediatamente. Além disso, estamos rescindindo qualquer vínculo entre a senhora e esta empresa. E dependendo das conclusões finais da auditoria, pode haver encaminhamento para ações legais. Patrícia explodiu. Vocês não podem fazer isso. Eu sou a esposa do CEO. Eu tenho direitos. A senhora não tem nenhum vínculo formal com esta empresa, além desse contrato fraudulento. Dr. Mendes rebateu friamente. E quanto ao fato de ser esposa do CEO, isso não lhe dá imunidade para cometer irregularidades. Aliás, Dr. Ricardo, o conselho também gostaria de conversar com o senhor sobre seu papel nisso tudo. O Dr. Ricardo baixou a cabeça, derrotado. Patrícia me fuzilou com os olhos. Foi você. Você planejou isso tudo. Você é uma... Cuidado com as palavras, senhora Patrícia. Minha advogada interveio firme. Qualquer acusação infundada ou difamação contra minha cliente será respondida judicialmente. Patrícia se levantou bruscamente, quase derrubando a cadeira. Isso não vai ficar assim. Ela saiu batendo a porta. O Dr. Ricardo ficou acabrunhado. Dr. Mendes suspirou. Senhorita Marina, em nome da empresa, peço desculpas pelo que aconteceu. A forma como foi tratada foi inadmissível e gostaríamos de fazer uma proposta. Ele deslizou um envelope pela mesa. Dentro está uma oferta de reintegração ao seu cargo, com aumento de 30% no salário, bônus retroativo referente ao período em que esteve afastada e uma promoção para diretora de operações administrativas. Seria um reconhecimento formal da sua importância para esta empresa. Peguei o envelope, mas não abri. Preciso de um tempo para pensar, eu disse. Dr. Mendes acenou. Claro, mas esperamos que considere. A empresa precisa de pessoas íntegras e competentes como você. Olhei para o Dr. Ricardo, que finalmente encontrou meu olhar. Havia arrependimento ali, culpa, mas eu não sentia nada por ele. Nem raiva, nem pena. Apenas indiferença. Nos dias seguintes, a situação de Patrícia piorou drasticamente. Júlia me contou que ela tentou processar a empresa, mas não tinha base legal. Os gastos excessivos e o contrato fraudulento eram evidências demais contra ela. Além disso, as fotos com o amante vazaram. Não sei como, mas vazaram. E o caso extraconjugal se tornou público. O Dr. Ricardo pediu divórcio. Patrícia tentou negociar uma divisão de bens favorável, mas o advogado dele usou as evidências de fraude e adultério para limitar drasticamente o que ela receberia. Socialmente, Patrícia foi ostracizada. As amigas da alta sociedade, que antes a bajulavam, agora a evitavam. Ela foi expulsa do clube de tênis que frequentava, perdeu convites para eventos importantes, virou fofoca nos círculos que tanto valorizava. Financeiramente, teve que devolver quase R$400 mil para a empresa, o que a deixou em uma situação complicada. E emocionalmente, estava destruída. Tentou me ligar algumas vezes, mas eu nunca atendi. Não tinha nada a dizer para ela. Quanto ao Dr. Ricardo, o conselho decidiu mantê-lo como CEO. Mas com condições. Ele teria que passar por avaliações regulares, seria mais fiscalizado e perdeu parte da autonomia que tinha antes. Ele me procurou mais uma vez, pessoalmente, para reiterar o pedido de que eu voltasse. Marina, eu sei que não mereço, mas estou pedindo uma chance de fazer as coisas certas. Eu aprendi. Aprendi da pior forma, mas aprendi. Olhei para ele e pela primeira vez senti que ele estava sendo sincero, mas sinceridade não era suficiente. Levei 2 semanas para tomar minha decisão. Durante esse tempo, refleti sobre tudo o que havia acontecido. Pensei nas humilhações, na dor, no choro no banheiro, na sensação de ser invisível e descartável. Mas também pensei na força que descobri ter, na capacidade de me reerguer, de transformar vulnerabilidade em estratégia, de virar o jogo. E percebi que eu tinha mudado. Não era mais a Marina que aceitava tudo calada, que colocava o trabalho acima da própria dignidade. Eu tinha aprendido a me valorizar. Decidi aceitar a proposta da Tavares Importações, mas não por lealdade ao Dr. Ricardo ou à empresa. Aceitei porque eu merecia aquela posição. Merecia o salário, merecia o reconhecimento, merecia o respeito. E mais importante, eu queria provar para mim mesma que podia voltar por cima. Não como uma secretária invisível, mas como diretora de operações administrativas. No meu primeiro dia de volta, as pessoas me cumprimentavam com reverência, alguns com admiração, outros com cautela. Todos sabiam o que tinha acontecido. Todos sabiam que eu tinha sido a peça-chave para desmontar o esquema de Patrícia. Eu não me vangloriei,
Não fiz questão de contar detalhes. Apenas fiz meu trabalho, agora com mais autoridade e liberdade. O Dr. Ricardo e eu reconstruímos um relacionamento profissional baseado em respeito mútuo, mas distante. Ele aprendeu a não me dar como garantida. Eu aprendi a não ser invisível. Implementei mudanças nos processos administrativos, criei sistemas de auditoria interna mais rigorosos para evitar que casos como o de Patrícia se repetissem. A empresa prosperou sob minha nova gestão, e em 6 meses eu tinha uma equipe de 8 pessoas trabalhando sob minha liderança. Patrícia tentou se reaproximar algumas vezes, enviou mensagens pedindo desculpas, dizendo que estava arrependida, que tinha agido movida por insegurança. Eu li todas, mas não respondi. Não por rancor, mas porque não via propósito. Ela tinha feito suas escolhas e estava vivendo as consequências. Eu tinha feito as minhas e estava colhendo os frutos. Nossos caminhos não precisavam se cruzar novamente. Quanto ao aspecto pessoal, a experiência me transformou. Eu sempre fui muito focada no trabalho, negligenciando minha vida social e amorosa. Depois de tudo que passei, decidi que precisava de equilíbrio. Comecei a sair mais, conheci pessoas novas, até comecei a namorar alguém. Um advogado que conheci durante o processo, coincidentemente. Aprendi que ser dedicada ao trabalho não significa se anular. Aprendi que posso ser excelente profissionalmente sem sacrificar minha felicidade pessoal. 1 ano depois de tudo ter acontecido, eu estava em uma conferência de negócios representando a empresa quando vi Patrícia do outro lado do salão. Ela estava diferente, mais magra, menos ostentativa, quase apagada. Nossos olhares se cruzaram por 1 segundo. Ela desviou rapidamente, claramente desconfortável. Eu não senti satisfação, nem raiva, apenas indiferença. Aquele capítulo estava fechado. Mas a história teve mais um desdobramento. 6 meses atrás, recebi uma proposta de outra empresa, concorrente direta da Tavares Importações. Eles ofereceram uma posição de vice-presidente de operações, salário ainda maior, participação nos lucros. Era uma oportunidade incrível. Conversei com o Dr. Ricardo sobre isso, esperando que ele tentasse me convencer a ficar. Mas para minha surpresa, ele disse: Marina, você merece tudo isso e mais. Se essa oportunidade é melhor para você, vá. Eu vou sentir sua falta, mas não vou ser egoísta a ponto de tentar te segurar. Decidi ficar, não por pena, não por lealdade cega, mas porque percebi que tinha construído algo ali. Tinha uma equipe que confiava em mim, processos que implementei, uma cultura que ajudei a moldar. E, além disso, tinha provado algo importante, que eu era boa o suficiente para ser disputada. Negociei com o Dr. Ricardo uma contraproposta que igualava a oferta externa, e ele aceitou sem hesitar. Hoje, quando olho para trás, vejo toda aquela provação não como uma tragédia, mas como um ponto de virada. Sim, fui humilhada. Sim, chorei. Sim, me senti pequena e descartável, mas foi justamente passando por tudo isso que descobri minha força. Aprendi que resiliência não é nunca cair, é se levantar cada vez que cai. Aprendi que dignidade não é algo que alguém pode tirar de você, a menos que você permita. E aprendi que, às vezes, as pessoas que tentam te destruir acabam sendo exatamente o catalisador que você precisava para se transformar em alguém melhor. Quanto ao contrato de Patrícia, que sumiu misteriosamente do sistema da empresa, bem, nunca descobriram exatamente como aconteceu. Os técnicos de TI acharam que foi uma falha no backup, uma corrupção de arquivo. Apenas eu sei a verdade, que eu alterei os metadados daquele arquivo antes de sair, programando sua exclusão automática dias depois da minha demissão. Não foi ilegal. O arquivo continuou existindo nas cópias de backup gerais, apenas não estava mais indexado no sistema principal. Mas foi estratégico. Foi o empurrão que Patrícia precisava para entrar em pânico e começar a cometer erros. E foi minha pequena vingança silenciosa. A lição que carrego disso tudo é simples. Nunca subestime a pessoa que você humilha. Você não sabe que tipo de informação ela tem, que tipo de força ela carrega ou que tipo de tempestade ela é capaz de criar. Patrícia me viu como uma secretária inútil, alguém descartável. Ela estava errada, muito errada, e pagou caro por isso. Hoje, quando cruzo com pessoas que me subestimam, eu apenas sorrio, porque sei que aparências enganam. Sei que a pessoa silenciosa no canto pode ser exatamente quem está observando, documentando, planejando. Sei que humilhação pode ser combustível. E sei que justiça, mesmo que demore, tem uma forma de encontrar seu caminho. Minha vida agora é boa, melhor do que nunca.
Tenho um trabalho que amo, um relacionamento saudável, amigos verdadeiros e, principalmente, tenho respeito próprio. Olho no espelho e vejo uma mulher que passou pelo fogo e saiu mais forte. As cicatrizes estão lá, mas são marcas de batalhas vencidas, não de derrotas. E se pudesse voltar no tempo e evitar tudo aquilo, sabe o que eu faria? Não mudaria nada. Porque aquela Marina que chorava no banheiro precisava passar por tudo isso para se tornar a Marina que sou hoje. E Patrícia? Ouvi dizer que ela se mudou para outra cidade, tentando recomeçar longe dos olhares de julgamento. Espero sinceramente que ela tenha aprendido algo. Que tenha percebido que insegurança não justifica crueldade, que ciúme infundado destrói mais quem o sente do que quem é alvo dele. E que subestimar pessoas tem consequência. Não desejo mal a ela, apenas desejo que ela viva com o peso das escolhas que fez. Quanto a mim, continuo acordando às 5:30 da manhã. Ainda chego cedo ao escritório, ainda sou meticulosa, ainda me dedico ao máximo. A diferença é que agora faço isso por mim, não para provar nada a ninguém. Faço porque é quem eu sou. E ninguém nunca mais vai me fazer sentir inútil ou descartável, porque eu sei meu valor. E se alguém não conseguir ver, o problema é deles, não meu. Se essa história tocou você de alguma forma, se você se emocionou com essa jornada de humilhação a empoderamento, deixe seu like agora. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, compartilhe nos comentários. Vamos criar uma rede de apoio. Vamos mostrar que não estamos sozinhos nessas batalhas. E se você quer continuar acompanhando histórias reais de superação, de pessoas que viraram o jogo quando tudo parecia perdido, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago relatos que vão te inspirar, te emocionar e te mostrar que sempre, sempre há uma saída. Obrigada por ter ficado até aqui. Sua presença significa tudo. E lembre-se, você é mais forte do que imagina.